Então, o papel de pai e mãe na criação, em vez de pensar no roteiro, do que cada um tem que fazer, acho que é melhor entender o conceito de para que serve pai e mãe, né? Dentro da vida de uma pessoa. Bom, a gente já viu, né? Que a gente nasce narcisista, necessariamente, não tem outro jeito. Só que a gente é um animal que vive em sociedade. Então, para poder viver em sociedade, sendo um narcisista, é impossível. Alguém vai ter que ensinar a gente a quebrar esse narcisismo para poder viver em grupo. Essa é a função de pai e mãe. É exatamente essa, é somente essa. Aí tem todos os derivativos, comportamentos, papel de um, papel do outro, mas eu acho que o mais importante é ter a noção de que pai e mãe servem para dar para a gente essa oportunidade de quebrar esse narcisismo, que a gente está centrado só na gente mesmo, para poder ter o convívio com outras pessoas, aprender a conviver com outras pessoas, que é completamente diferente da posição narcísica. Essa é a função básica de pai e mãe. Aí entra em consideração uma coisa que é muito importante, que é a personalidade do pai e da mãe. Originariamente, o Freud não dava muita significação para o papel dos pais, por incrível que pareça. Não dava lá muita importância para essa coisa, ele só centrava naquilo que a pessoa pensava. Mas hoje em dia, com a gente observando a epigenética, principalmente, não há como negar que a personalidade do pai e a personalidade da mãe influenciam tremendamente na moldagem, né, da personalidade do indivíduo que é o filho. Então, tudo aquilo que aconteceu com você, mamãe, quando era criança, ou com você, papai, quando era criança, tudo isso que aconteceu na sua vida, por incrível que pareça, isto é agregado em você e passa geneticamente para o filho. Os traumas que você teve na infância, a desnutrição que você teve, os processos inflamatórios, tudo isso, de uma forma ou de outra, dependendo de cada pessoa, ela passa para o filho. E por que isso acontece, né? Nossa, isso é um problema? Não é. A natureza é muito sábia. Ela imagina o seguinte: você vai nascer num determinado momento, numa determinada condição do planeta, então ela já começa a te preparar para ficar adaptado àquele momento que você vai nascer. Imagina que a civilização, os seres humanos, desde o começo tivessem o mesmíssimo modelo físico. Acontece que mudou, né? Todo o entorno aqui do planeta, né? Mudou o meio ambiente, tem épocas que foram mais frias, tem épocas mais quentes. Então o que a natureza faz? Ela, percebendo o que está acontecendo durante a sua gestação, ela já vai te moldando para te adequar você àquele momento específico. Entende? Na nossa espécie teve uma época que a gente nasceu na época do gelo. Então é óbvio, né, que a preparação que a natureza fazia com quem ia nascer naquele tempo é diferente de hoje. É diferente de hoje, então o que ela faz? Durante a gestação, você vai começar a incorporar, a natureza permite que você incorpore tudo que está tendo no seu entorno, para você já nascer adaptado à realidade que você vai viver. Entende? Isto, portanto, se ocorreu com a mamãe criança e papai criança, foi justamente para prepará-los para esse ambiente. E isso vai passar para os filhos, que é uma vantagem, porque você já está mais adaptado àquilo que os pais viveram e àquilo que você vai viver. Assim pensa a natureza para preparar o ser vivo para continuar vivo. A ideia é essa, né? Da pessoa pai à pessoa mãe, elas teriam que ter a consciência, né,
do qual é o papel que eles estão tendo naquele momento. É completamente diferente a visão que a mãe tem quando pensa em ter um filho do que o pai quando pensa, isso vocês estão careca de saber. Então é necessário sacar direitinho o que é que a mulher está querendo quando ela tem um filho e o que o homem está querendo quando ele tem um filho, porque são coisas bem diferentes, mas que tem que ter uma certa coerência entre os desejos, senão vai dar um curto-circuito na criação do filho. Dependendo de como é que a sociedade que esse pai e essa mãe criança viveram, e dependendo de como é que está a sociedade, o dia que eles resolvem ter um filho, é óbvio que vai ter um certo delta entre uma coisa e outra. Vai ter uma diferença entre aquele momento que eles eram crianças e aquele momento que está tendo os filhos, percebe? Essa modificação social é importante. Há 50, 60 anos atrás, existia uma estruturação familiar que com o tempo, né, foi alterando até o que está hoje. Essa alteração modificou um pouco as expectativas de pai e mãe em relação a filhos. Aliás, modificou bem, né? E você hoje consegue ter uma certa dificuldade em criar os filhos de uma forma que eles sejam mais fortes em relação à realidade, porque as expectativas dos pais mudaram muito desde aquele tempo para hoje. A turma fala que hoje o mundo está louco, não é que ele está louco, é que houve uma modificação de parâmetros, né, sociais muito intensa nesses últimos 50, 60 anos, em razão da história do planeta. Guerras que tiveram, ideologias conflitantes, a modificação do papel social da mulher, por causa dessas ideologias, uma outra depreciação do papel masculino, houve uma certa inversão. O problema é que a gente milenarmente, né, espera quando nasce ter um pai e uma mãe, com papéis já definidos na nossa cabeça. A gente nasce querendo ter esses dois baluartes da vida da gente. Baluartes hoje que estão meio esquisitos. Hoje a função da mãe sempre será aquela de fazer você se sentir a coisa mais incrível do planeta, porque é uma concepção dela, foi uma criação brilhante que ela fez, satisfazendo o próprio narcisismo dela, foi uma coisa incrível que ela fez, e o pai sempre vai ter aquele papel de limitar e dar um corte, fala, para, que não é bem assim. Isso é só isso que você espera, ter o seu carro com um acelerador e um freio. Isso é que é necessário para você ter um equilíbrio mental. Qual é o equilíbrio mental? Esses dois, acelerador e freio, é que vão moldar o seu narcisismo para a possibilidade de uma convivência social. Porque é justamente o seu trato narcísico com alguém que te joga lá para cima, com alguém que te segura, que vai dar esse meio termo no contato seu com as outras pessoas. Hoje em dia, você vê uma coisa interessante na juventude atual, que é a seguinte, uma busca muito grande pelo prazer, pela satisfação imediata, pelo sucesso instantâneo e tudo mais. Isto mostra que seu carro está muito acelerado e não tem freio. Ou seja, o papel materno, né, está solto à vontade e o papel, o freio, está tirado do carro. Ele tem um freio muito fraco, então o papel, isso que a gente está vendo, né? O papel masculino está sempre sendo acusado, está sempre sendo perseguido, está sendo denegrido, então você fica sem freio. E daí você começa a ficar realmente infantilizado. Você vira um adulto infantil. Por que infantil? Porque você fica sempre querendo que o mundo venha acolher você que nem a mamãe. Que o mundo ponha você no colinho, cuide de você, porque você é um coitadinho, que precisa ser feliz na vida. Isto é infantil e narcísico. Não tem ninguém que chegue e fale, não é nada disso, bicho. A vida é dura e vamos para as cabeças. Tem mais isso. Quando fala isso, nossa, que violência. Não tem violência nenhuma, pô. Não tem violência nenhuma, mas na necessidade você tem um freio no carro, pô. Senão, vira essa busca desenfreada por um prazer
que não vai existir. Isso é completamente narcísico, é louco, é louco. Qualquer célula viva está lá, inteirinha, bonitinha, perfeita, com todos os elementos dela lá, ela está equilibrada, está quietinha. Chama-se homeostase, equilíbrio da célula. Se ela começar a perder água, perder eletrólito e tal, o que vai acontecer com a célula? Ela vai começar a sofrer, vai ter uma angústia e tal, uma dor. Se ela conseguir beber água, pegar os eletrólitos de volta, ela se sente bem. Está na cara, a natureza está lhe dizendo o seguinte: o prazer, que está tudo bem, é fruto da dor. Quando você mitiga a dor, quando você resolve a dor, você tem prazer. Como é possível ter prazer sem ter dor? Não tem, não estou falando para ser sádico nem masoquista. Estou dizendo que o prazer é o alívio da dor. Então sempre vai existir a dor. Essa ideia maluca de que não, terei prazer imediato, sucesso e tal, é completamente alucinada, é narcísica, porque só teve um momento que você vivia nesse nirvana, que é dentro da barriguinha da mamãe, que você nadava, feliz da vida, não pagava imposto, não precisava fazer esforço para nada, não fazia, né? A comida vinha de graça, era uma beleza e tal. Só tirando esse lugar incrível, que era dentro da barriguinha da mamãe, fora isso, bicho, na realidade isso não existe. E nem é para existir. E nem é para existir, porque ninguém nasceu para viver no útero, viu? É para fora do útero. É para poder aproveitar o que tem aqui. Poder aproveitar o que tem, mas só tem um jeito. Quando você for aproveitar, vai doer. E não é o fim do mundo, não é para se suicidar por causa disso, entende? O mundo não foi feito para lhe satisfazer, que nem no colinho da mamãe. Só, e por isso que é infantil, né? O mundo não existe para me satisfazer, tá louco. É fora da realidade. Por isso, mas por que isso tem ocorrido ultimamente nessa geração? Pelo papel fraco do pai, muito fraco. E o próprio pai também não está muito preocupado com isso. Você vê os pais de hoje em dia, antigamente era muito comum você ver casal com filho. Quem segurava a mãozinha do filho ou pegava no colinho era a mamãe. Hoje em dia você vai em qualquer lugar, geralmente é o papai que está carregando. Ele virou e tem duas mães. Você tem uma mãe forte, que é a mãe mesmo, e tem uma mãe fraca, que é o pai. Acabou, cadê o pai? Se não tem pai, não tem lei, não tem limite, percebe? E você fica desordenado, só com um acelerador, um freio fraco. Então a gente pode falar que mais ou menos o papel da mãe é ser amada, e o papel do pai é ser odiado, vamos mudar, não odiado, mas respeitado. E aí assim ele aprende esse equilíbrio? Não necessariamente. Não, os dois, jura que nem acho que a melhor analogia é o carro mesmo, sabe? Você tem que ter acelerador para poder sair do lugar. Mas você tem que ter o freio para não bater o carro. Os dois são importantes. Se são antagônicos, graças a Deus. Porque, sabe, se tiver um acelerador que acelere e um freio que não freia, não vai dar certo. Se tiver um acelerador que não acelera e um freio que só freia, também vão sair do lugar. Tem que ser antagônico os dois papéis, mas é um antagônico complementar. O que parece antagônico, assim, não, então não vai dar jogo? Vai dar jogo, desde que eles se complementem. Daí é que vem a personalidade do papai e da mamãe. Se eles, casal, né, não estiverem realmente integrados e tal, se gostando, se respeitando, se entendendo e tal, dificilmente vão exercer o papel que tem que ser para aquele ser que está nascendo. Filho, quando nasce, você olha para aquilo e fica achando que é seu, uma criatura sua, você que inventou o cara e tal, só que não cai a ficha que é uma outra pessoa. Obrigatoriamente é uma outra pessoa que eu juro por Deus que você não conhece. Filho é uma concepção, a mulher engravida. 9 meses ela cria na cabeça como lhe será. Ele nem apareceu, mas você já começa a concebê-lo. O pai também, de uma certa forma, faz, só que de uma forma mais tênue, né? Faz a mesma coisa. Então você já cria uma ideia de como é que o cara vai ser. Como a gente nasce sem nenhuma identidade, nenhuma personalidade, quem vai dar essa identidade são os pais, predominantemente a mãe.
Quando você nasce, isso já falei, como é que você chama? Seja lá qual for o seu nome, que você vai repetir agora, meu nome é fulano. Foi o nome que te deram. Esse não é o seu nome. Esse é o nome que lhe deram. Se deram esse nome, a sua identidade é essa, não é? Quem é que te deu a identidade? Papai, mamãe, não foi você. Nem isso você construiu. Então, o que você vai fazer durante a vida? Começar a construir. Eu adoro adolescente, por um detalhe interessante que é o seguinte. Muitos adolescentes, eu me chamo Maria, mas eu gostaria de me chamar Josefa. Então me chama de Josefa. Ela está buscando a identidade, não é que ela está pirada, não, ela está buscando a identidade dela, que não é aquela que os pais deram. Isso que é legal na adolescência. É você começar a se separar dessa identidade que foi imputada a você com aquela que você sente que você tem. Claro que isso vai gerar um conflito interno seu, porque você fica na dúvida. Como é que eu faço? Largo esse cipó para pegar o outro? Será que eu vou cair? Né? Então você fica na dúvida, como todo adolescente, graças a Deus, fica na dúvida. Adolescente que não tiver conflito vai acabar em terapia. E hoje em dia tem muita produção independente, né, da mãe. Tem como a mãe fazer parte, fazer os dois papéis? Ou sempre daí vai estar faltando alguma coisa na criança? Se ela for uma pessoa extremamente equilibrada, com a autoimagem dela, sabendo exatamente o tamanho dela, uma pessoa bem saudável, bem centrada, é possível até dela conseguir. Vamos supor, ela veio lá, casou, pai morreu durante a gestação, ela vai ter que se virar sozinha, percebe? Existe sempre, o papel do pai, não necessariamente, é desempenhado por aquele senhor que está junto com a sua querida esposa. Não. Pai é aquilo que tira a mãe de mim. Pai é tudo aquilo que tira a mãe de mim. Por exemplo, dona fulana e seu Beltrano estão casados, bonitinho e tal, só que a dona fulana trabalha numa fábrica. E aí a criança fica escutando. Mamãe vai sair porque ela vai para a fábrica. Mamãe vai à fábrica. Fim de semana ligado à fábrica. Né? Quem é que tira a mãe dessa criança? A tal da fábrica. Quem é o pai da criança? É a fábrica. Como assim? É a fábrica. É aquele que tira a mãe de mim. Se fosse o pai, né, que pega, vai com ela, dorme lá no quarto separado, sai para jantar e deixa a criança em casa, então esse é o pai porque tira a mãe de mim. Tudo aquilo que tirar a mãe de mim é o meu pai. Ela está casada, feliz da vida com o marido e tal, mas ela escuta muito o pai dela, o avô da criança. Escuta muito, toda vez que ela tem uma dúvida, ela vai lá e se reporta a ele. Se reporta a ele, a criança olha e fala, aquele é o cara que ela dá bola, aquele é o cara que tira ela de mim, aquele é meu pai. Pai é uma função, não é uma pessoa, entende? Se você, marido, quer realmente pegar a função de pai, seja freio. Entende? Aí você consegue ter essa função, desde que equilibrado com o acelerador. São coisas conflitantes? São coisas conflitantes. Vão discutir na educação do filho? Graças a Deus vão discutir, porque são conflitantes, mas tem que ser harmônicos para o bem daquele cidadão que apareceu ali, que geneticamente ele tem genes que estão ativos nele, que não são nem seu, marido e mulher, não, é do bisavô, do tataravô. Esses genes voltam, é uma reencarnação, de alguém lá do passado que volta. Tem gente que nasce e começa a pintar, do nada, nenhum dos pais nunca pegou um pincel na vida. O cara começa a pintar, a desenhar e tal. De onde vem um gênio? Não tem nada de gênio, bicho. Voltou aquele gene lá do parente, lá do fim do mundo, que voltou a ser ativado. Por uma questão epigenética, voltou a ser ativado, o cara consegue. Papai e mamãe são santos, católicos, bonitinhos, então eu filho é um assassino. De onde veio esse negócio? Não foi da educação, não foi da família recente, mas ele pode trazer lá de trás alguma coisa que por epigenética se revela agora. Percebe? Então, esse conceito de pai e mãe, eu acho que é mais importante do que qual o roteirinho que eu devo fazer. Não tem roteirinho. Se você sacou esse conceito, já é um grande passo para entender o que está acontecendo contigo e entender que muita coisa que você tem pode ser dos próprios pais, sim,
Mas cuidado para não entrar numa vitimização de ficar acusando papai e mamãe que eles têm problemas mentais, então eu tenho problema mental. Sai dessa. Também é infantil isso. Isso é infantil. Isso aqui é para explicar, não é para justificar fracasso de ninguém. Certo?